Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional. Hoje então Natal, né? Quero desejar para você e para sua família um feliz Natal. Que o Senhor venha abençoar grandiosamente a tua vida. Que você tenha bastante saúde, que você permaneça na presença do Senhor em nome de Jesus. E hoje então eu quero ler com você Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. Aqui diz sobre Jesus é tentado pelo diabo. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se. Então ele disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo conduziu a cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: Se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Contestou-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor. E propôs a Jesus: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Assim o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Eu já li e já fiz um devocional sobre esta palavra. Mas a palavra de Deus, ela se renova, né? Assim como as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, a palavra do Senhor, ela se renova. Você pode ler ela amanhã e Deus vai te dar uma nova revelação, um novo entendimento. Aqui, Jesus, ele foi conduzido, né? Ou seja, Jesus nasceu, né, da Virgem Maria com o José, né? Ele foi o primogênito, né? Ele veio fruto do Espírito Santo, né? Então aqui Jesus, depois que ele foi batizado por João Batista, após o seu nascimento, ele ficou até a sua fase adulta, né? Ele foi batizado. Depois disso, a palavra diz que quando ele saiu da água, né, ouviu-se uma voz e o Espírito Santo repousou sobre ele em forma de pomba, em forma corpórea, né, como está escrito em algumas traduções. E ele ouviu a voz do Pai dizendo: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Aí após isso, o Espírito de Deus o conduziu ao deserto. Ali Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites. Ele fortaleceu o seu espírito. Porque quando nós jejuamos, nós fortalecemos o nosso espírito e nós mortificamos a nossa carne. Ou seja, aqui o diabo, ele tentou confundir Jesus. A primeira palavra, a primeira coisa foi tentar agir na identidade de Jesus. Se tu és o Filho de Deus. E isso Satanás tenta fazer conosco. Só que quando nós vamos no deserto, você sabe para que serve o deserto? Por que Deus permite que nós passamos pelo deserto? Para nos mostrar, para que Ele possa ver verdadeiramente quem nós somos e o que nós queremos. E isso nós, no deserto, tomamos as decisões e fazemos as nossas escolhas. Quem eu sou? Com que propósito o Senhor me criou? E o que eu quero? O que eu quero fazer? Em meio a uma dificuldade, em meio a uma luta, a pessoa começa a refletir.
E o diabo, gente, ele vai tentar confundir a nossa identidade, como ele fez com Jesus. Só que antes de Jesus ir para o deserto, ele ouviu a voz do Pai dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então Jesus, ele tinha certeza de quem ele era, muito mais ainda. Quando o Espírito Santo desceu sobre ele, ele ouviu a voz do Pai dizendo que o amava, que era o filho amado dele, que ele tinha prazer na vida dele. Então, o que acontece? Satanás, ele vai tentar, gente, muitas vezes nos oferecer aquilo que nós já temos. O que ele fez aqui com Jesus. Quando ele levou Jesus e mostrou todos os reinos, todos os povos, e disse: isso tudo eu te darei se prostrado me adorares. Só que isso tudo já seria de Jesus, mas não naquele momento, porque Deus constituiu ele o quê? Rei sobre os povos. Ele era soberano sobre as nações, ele é. Tudo isso ele foi constituído, tudo foi criado por ele e para ele. Como diz aquele louvor, e por ele e para ele, né? Por ele são todas as coisas. Tudo foi criado e foi formado por ele, para ele. Então, quando Satanás ele não conseguiu, de uma certa maneira, fazer com que Jesus transformasse as pedras em pães, né, dizer: joga-te daqui, que os seus anjos vão te cuidar. Ele tentou oferecer algo para Jesus, mas tudo aquilo já seria dele. E quando Satanás, gente, ele vê que ele não está conseguindo aquilo que ele quer, o objetivo dele, ele vai tentar acelerar o processo da nossa vida. Ele vai tentar fazer com que nós tomamos decisões precipitadas na hora errada, no momento errado. Então nós precisamos estar atentos. Nós aprendemos cada dia com essa passagem aqui. Jesus nos ensina muita coisa aqui. E outra, Satanás, ele usa a palavra para te confundir, para fazer com que as pessoas se justifiquem com versículos. A letra mata, gente. Aqui, quando ele disse aqui para Jesus, ó: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te susterão, para que jamais tropece em alguma pedra. Mas Jesus lhe contestou e disse o quê? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Muitas vezes, gente, um versículo anula o outro. Quando Davi, ele teve a oportunidade de matar Saul, lembrou ele: o Senhor disse que ele te vingaria, que ele entregaria todos os teus inimigos nas tuas mãos. Davi anulou aquele versículo que ele ouviu. Ele disse: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Então ele não tocou na vida de Saul, porque Saul lá atrás ele tinha sido também ungido pelo Senhor antes de Davi. Então Davi disse: longe de mim tocar no ungido do Senhor. Então, para você ver que muitas vezes Satanás, ele tenta colocar na mente da pessoa um versículo para ela se justificar do erro que ela está cometendo. Aí Deus nos dá a palavra novamente, nos mostra: meu filho, não é por aí. Aqui diz assim. Então nós precisamos, gente, estar atentos para isso. Só Deus sabe quem nós somos no deserto. Se conhecemos a palavra, sabe quando? Quando nós passamos por um momento que nós recebemos um diagnóstico, quando nós recebemos uma notícia ruim, quando nós passamos por um problema financeiro, é nesse deserto que Deus nos conhece. Ele vê o que você diz, ele vê se você ora, ele vê se você busca, se você se consagra ou se você murmura, se você reclama, se você joga culpa para ele.
É aí que Deus vê se você vai colocar a tua fé em ação. Antes da gente procurar medicina, a gente tem que orar. Antes da gente fazer uma consulta, ore e diga: Senhor, eu vou consultar. Mas usa aquele médico que está lá, Espírito Santo, para mostrar o que ele precisa me receitar, que medicação eu preciso tomar e o que eu tenho, o que precisa ser combatido aqui no meu corpo, na minha saúde. O que está tentando atingir a minha saúde? Nós temos que orar antes, gente. Nós precisamos orar sempre. Antes de você fazer um exame, Senhor, se tem algo, o Senhor vai mostrar para que seja tratado, mas em nome de Jesus, eu sei que não tem nada, porque isso é uma mentira do diabo, Senhor. Em nome de Jesus, a tua palavra diz que o Senhor é o Senhor que sara, que Jesus já levou tudo lá na cruz, toda dor, toda enfermidade, que o castigo que me trouxe a paz estava sobre ele, que pelas suas pisaduras eu já fui sarada. É assim que você tem que declarar. E no deserto, Deus observa como nós agimos, como nós procedemos, o que nós falamos, como são as nossas atitudes diante de uma situação difícil. Por isso que Deus, ele permite que a gente passe por um deserto, porque ali ele vê o nosso coração, como nós somos verdadeiramente, o que nós pensamos, o que nós sentimos, do que o nosso coração está cheio. É no deserto que nós somos tentados, é no deserto que nós somos provados. E ninguém é tentado por Deus. Ninguém, a palavra diz isso. Mas Satanás, quando nós damos as brechinhas, a legalidade, ele tem a legalidade para nos tentar. E no deserto, gente, nós precisamos entender que o deserto, ele tem data para terminar. O deserto não dura para sempre. Ele tem uma data, ele tem um limite. Por isso que a palavra diz: esta leve e momentânea tribulação, ela não vai durar a vida toda. Ela é uma leve e momentânea tribulação, é um momento. Ela não dura para sempre, ela tem uma data, um término. Vai chegar a hora que Deus vai te usar. Por quê? A palavra diz que desde o ventre da nossa mãe ele nos conhece. Ele nos formou, ele nos gerou, ele já nos conhece. E no deserto você sabe quem você é, o que você tem e o que você vai ser. É isso. No deserto você sabe quem você é. No deserto você sabe o que você tem e o que você vai ser. As pessoas acham que dificuldade, gente, muitas vezes é castigo, e não é. Jesus foi provado, nós também. E lá no deserto nós somos treinados. Treinados. O deserto é um treinamento, o deserto é a escola do Senhor. E o que destrói o inimigo é a palavra. Como é que Jesus venceu o diabo aqui, gente? Com a palavra. Jesus, ele estava fortalecido 100%. Ele jejuou por 40 dias e 40 noites. Jesus estava ali porque ele sabia quem ele iria enfrentar. O que ele iria enfrentar. Por isso que ele disse: não existe tentação que o homem não possa suportar. Porque igual a que ele suportou, nós não passamos. Jesus foi tentado cara a cara por Satanás no deserto. E ele venceu Satanás com a palavra. Quando Satanás viu que não tinha mais o que fazer, ele pegou e levou Jesus lá e mostrou os reinos. Ó, isso aqui tudo eu te dou. Jesus disse: vai-te, Satanás. Está escrito que eu não posso tentar o Senhor Deus. Vai-te, sai daqui. Ele teve que sair. Porque Jesus, ele se fortaleceu. Jesus, ele se fortalecia no Pai. O espírito dele era ligado com o Pai, conectado. Jesus orava, ele se retirava para orar, Jesus se consagrava. E é isso que nós devemos fazer. No deserto, ore, busque, jejue, se consagre. E Deus, ele está trabalhando.
Deus, ele nos prova no deserto, ele vê se nós vamos murmurar, se nós vamos blasfemar, se nós vamos nos voltar contra ele, ou nós vamos buscar ele cada dia mais. E também, gente, nós precisamos aprender a parar de ligar para a pessoa errada. Porque no deserto, gente, você deve ligar para Deus. No deserto é para Deus que você tem que ligar e não para pessoas erradas, não para pessoas que não vão te mostrar a direção, te mostrar o caminho. No deserto nós temos que buscar a Deus. Ali era só Jesus e o Pai, o Espírito Santo. E é isso que Deus, ele nos conhece no deserto. Por isso que ele permite. Muitas vezes a gente dá uma passadinha no deserto. Quando a gente se acha um pouquinho autossuficiente, Deus diz, dá uma passadinha lá, filho, dá uma voltinha, só uma voltinha lá, para quebrar o orgulho, a autossuficiência, para a gente aprender a ser dependente do Senhor em tudo. Em cada detalhe, Deus cuida da gente. Deus providencia tudo que a gente precisa. A gente vê a bondade de Deus, o cuidado do Senhor, a forma como Ele cuida de nós, a forma como, gente, Ele envia pessoas para nos enviarem presentes, coisas que a gente necessita, às vezes, no nosso dia a dia. Deus coloca no coração daquela pessoa, leva isso, leva aquilo, compra esse aqui, você vai levar lá para eles amanhã. Deus faz assim. Deus prove todas as coisas, porque Deus, ele conhece o nosso coração. Ele prova, ele vê o íntimo do nosso coração, só o Senhor conhece. Então, busque ao Senhor. Não deixe Satanás te confundir, porque lá no deserto o diabo vai tentar confundir a tua identidade, vai tentar fazer você esmorecer na fé, vai tentar fazer você murmurar, você retroceder, porque ele sabe que o homem inconstante não receberá nada do Senhor. Então, continue constante. Jesus, desde o seu nascimento, quando ele foi crescendo, ele pregava nas sinagogas. Jesus, ele foi trabalhando até ele chegar na idade adulta. E ele fez tudo de acordo como estava escrito na palavra, para que tudo se cumprisse. Quando ele nasceu lá em Belém, na época, os homens foram chamados para um alistamento, um recrutamento, e José precisava ir e era em Belém. E o que estava escrito na palavra? Que um menino nasceu em Belém. E lá ele foi nascer, em Belém, para você ver como Deus faz. Depois ele voltou lá para a cidade da onde eram seus pais. Cresceu, aprendeu a profissão de José, foi um carpinteiro. Aí com 30 anos, né, o pessoal diz, os estudiosos, né, falam que Jesus tinha 33 anos, então quando ele morreu, com 30 anos, então ele se batizou, ele ficou 3 anos aqui cumprindo, fazendo tudo aquilo que Deus havia ordenado. Ele veio, o verbo vivo que desceu dos céus, como está escrito em João 1:1. O verbo se tornou carne, ele veio, ele nasceu, cresceu, obedecendo, fazendo a vontade do Pai, morreu, levando os nossos pecados, levando as nossas culpas, nos resgatando do pecado eterno, nos comprou. Por isso que hoje a gente comemora o Natal, mas o verdadeiro sentido do Natal é Jesus. Não são os presentes, não é aquela mesa maravilhosa, aquela ceia, não. O verdadeiro sentido é Jesus. O verdadeiro sentido do Natal é Jesus. Ontem eu ainda estava conversando com uma cliente, né? Nós falamos sobre isso. Ela disse: o verdadeiro sentido ninguém fala. Mas na igreja a gente procura passar isso para as crianças. Na Páscoa também. A gente coloca um cordeirinho, não tem coelhinho.
As crianças não ganham ovinho de Páscoa nem coelhinho. A gente mostra que o Cordeiro Santo era Jesus. Ele morreu no nosso lugar, ele ressuscitou para que nós pudéssemos ter a vida eterna, esta vida em abundância. Então, é isso que nós temos que comemorar, a vida e a vida em abundância que Jesus veio para nos dar, o sacrifício dele que nos trouxe a paz, pelas pisaduras dele nós somos sarados, porque Jesus, ele, através da sua aliança, o seu sangue derramado, nós somos comprados. Ele nos comprou por um bom preço. E a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Então, creia no Senhor, volte-se para o Senhor, busque o Senhor e não permita que ninguém venha confundir a tua identidade, porque você é filho, você é herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus. Então, que você faça uma reflexão nesse dia, que você ore, que você agradeça a Jesus por ele ter vindo, por ele ter nos ensinado. O tempo em que ele esteve aqui, ele ficou ensinando, nos mostrando como agradar o Pai, como ser verdadeiros cristãos, parecidos com Cristo verdadeiramente, que a gente siga esse exemplo, que a gente siga a instrução dele desde pequenos, que a gente possa ensinar os nossos filhos no caminho da verdade, no caminho do bem. Ensina a criança no caminho que ela deve andar e quando ela crescer ela não vai se desviar dele. Então, ensine a verdade, ensine para ela o verdadeiro sentido do Natal. E que Deus abençoe a tua vida grandiosamente, que você tenha um dia harmonioso, um dia abençoado com a tua família, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam abençoadas, edificadas, que o Espírito Santo venha trabalhar no coração, que o Espírito Santo possa fortalecer ela nesse momento que ela está passando por esse deserto, por esse vale, onde Satanás tem tentado agir, atingindo a identidade dela, Pai, mas que ela jamais esqueça do sacrifício de Jesus e que ela não tire os olhos da cruz, Pai, e que ela veja no Senhor, Pai, a força, o poder, a graça, a misericórdia que ela necessita, Pai, que o Senhor dê vitória para cada uma dessas pessoas que estão passando por lutas, passando por dificuldades, pessoas que estão no deserto, que estão nos vales, Pai, mas que elas aprendam a clamar a Ti e que não esqueçam que elas são filhos e filhas do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente, em nome de Jesus.